Bom dia, amados. Sejam bem-vindos a mais um Devocional em Família. Nosso tema de hoje: coragem para ser diferente. O texto para a nossa meditação nesta manhã se encontra em Daniel, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 21. Por causa da desobediência a Deus, os judeus foram levados como escravos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. O rei Nabucodonosor resolveu preparar alguns jovens judeus da linhagem real e dos nobres para servirem em seu palácio. Ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, para que escolhesse jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que lhes ensinasse a língua e a cultura dos caldeus. O rei determinou a alimentação diária para esses jovens. Eles deveriam comer das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos enquanto durasse o treinamento. Passado esse tempo, eles estariam aptos para servirem diante do rei. Mas dentre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos trocou os nomes desses 4 jovens para: de Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a chamar-se Sadraque, Misael passou a chamar-se Mesaque e Azarias Abednego. Um fator determinante no processo do treinamento babilônio era a mudança de nome. Isso era feito para ligar os aprendizes aos deuses locais, em vez de apoiar a antiga lealdade religiosa deles. Daniel significa Deus é o meu juiz. Seu nome foi trocado para Beltesazar, que quer dizer Bel protege o rei. Era um deus babilônio. Ananias quer dizer o Senhor é gracioso. E seu nome foi trocado para Sadraque, que quer dizer Ordem de Acu, outro deus babilônio. Misael quer dizer o seguinte: quem é como o Senhor? Seu nome foi trocado para Mesaque, que quer dizer quem é como Acu. Azarias quer dizer o Senhor é meu ajudador. Seu nome foi trocado para Abednego, que quer dizer servo de Nego, também chamado de Nebo, o deus da vegetação babilônica. Mesmo longe de sua terra natal, esses jovens liderados por Daniel resolvem não se contaminar com as finas iguarias que o rei havia determinado ao chefe dos eunucos para que eles comessem. As comidas e bebidas finas que eles deveriam comer eram dedicadas aos deuses babilônios. Alimentar-se com elas seria entendido como honrar a essas divindades. Daniel decidiu em seu coração não fazer concessões para não ser infiel ao compromisso firmado com Deus. Além disso, alimentos proibidos pela lei judaica, conforme escrito lá em Levítico, capítulo 11, estavam entre os que seriam servidos. Daniel então conversa com o chefe dos eunucos e pede misericórdia e compreensão para não se contaminar. Deus moveu o coração do chefe dos eunucos, que mesmo temendo colocar em risco a sua cabeça diante do rei, aceita a proposta de Daniel para que o cozinheiro-chefe fizesse uma experiência com eles por 10 dias, dando-lhes legumes para comer e águas para beber. Ao final desse prazo, seria feita uma comparação entre os que estavam comendo somente as finas iguarias do rei e também entre esses 4 jovens que seriam alimentados apenas com legumes e água. Fim desse prazo, a aparência desses 4 jovens foi verificada e achada bem melhor do que a dos outros que estavam alimentando com as iguarias do rei. Assim, o cozinheiro-chefe fez essa comida à base de legumes para eles durante os 3 anos de treinamento ordenado pelo rei. A esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Passados 3 anos de treinamento, o chefe dos eunucos trouxe todos os participantes até a presença do rei Nabucodonosor para uma entrevista. Então o rei Nabucodonosor conversou com todos os jovens, mas esses 4 se destacaram em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre as quais o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais capacitados do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Por isso, eles tiveram uma promoção especial e passaram a trabalhar diretamente com o rei. Mesmo distante do seu país de origem, prisioneiros de guerra, levados ao cativeiro, esses jovens decidiram ser diferentes e permaneceram fiéis a tudo que aprenderam desde sua infância a respeito de Deus e de como ele deve ser adorado.
Não aceitaram a comida dedicada aos ídolos da Babilônia, mesmo sendo atraente aos seus olhos. Deus honrou a vida desses jovens e eles viveram grandes aventuras na Babilônia que estão descritas no livro de Daniel. Vários episódios ocorreram com a mão de Deus agindo sobre a vida deles e protegendo-os em todas as ocasiões quando estavam em perigo. Foi o que ocorreu quando o rei Nabucodonosor fez uma imagem que deveria ser adorada por todos que ouvissem o som da trombeta ou de qualquer outro tipo de música. Ananias, Misael e Azarias não acataram a ordem e foram lançados na fornalha de fogo ardente, conforme previa o decreto. Mas Deus os protegeu do fogo e eles saíram ilesos do meio das chamas. Em outro episódio, já no reinado do rei Dario, os administradores das 120 províncias da Babilônia tentam de alguma forma prejudicar Daniel por causa de seu destaque diante do governo. Ele era um homem de extrema confiança do rei Dario. Dario pretendia colocá-lo como presidente entre os administradores. Os administradores, por inveja, pedem para que o rei faça um decreto pelo qual, durante 30 dias, ninguém poderia fazer qualquer petição a Deus a não ser ao rei. Isso ocorreu porque sabiam que Daniel era fiel a Deus e não aceitaria qualquer tipo de concessão que fosse contrária à sua fé. Daniel, quando soube do decreto, entrou em sua casa e, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, ajoelhava e orava 3 vezes ao dia, como costumava sempre fazer, dando graças a Deus. Por causa deste decreto, Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele não aceitou prestar reverência e adorar ao rei Dario conforme estava escrito na publicação. Mesmo contrariado, porque gostava muito de Daniel, Dario foi obrigado a permitir que ele fosse lançado na cova dos leões. Mas Deus o livrou da boca dessas feras. Eu pergunto a você, se você estivesse longe do seu país, em outro local, como é comum hoje em dia, você sair e fazer um intercâmbio em outras nações, você sair e morar em outro país, será que você permaneceria firme na sua fé? Faça como esses jovens, onde você estiver, seja diferente. Seja fiel a Deus e Ele fará a sua luz brilhar no meio das trevas, te protegendo e te orientando em quaisquer circunstâncias e usando sua vida para abençoar a todos que estiverem ao seu redor. Que você seja um farol que ilumina a vida dos que estejam do seu lado. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.